Olá, então como eu falei o que é um grafo euleriano, basicamente defini o que é um grafo euleriano, tá? Nem dei uma definição muito completa, mas intuitivamente aí eu falei o que é um grafo euleriano, falei o que é um grafo planar euleriano, você passa por todas as arestas uma única vez, as arestas precisam ser consecutivas. Planar, você consegue desenhar o grafo no plano, sem haver cruzamento de arestas, não cruzou arestas, então ele é planar. E agora eu vou falar de um outro conceito, que é colorir um mapa com 4 cores. Então, esse é um grafo planar. Cada estado do Brasil é um vértice. E se eu tenho fronteira, eu tenho uma aresta conectando. Então, esse é o conceito. Os estados, aqui, nesse caso, os estados são os vértices. Tá? Então, eu tenho um vértice aqui. Eu tenho um outro vértice no Pará. E se eu tenho uma fronteira, eu tenho uma aresta. Tá? Então, vou colocar aqui uma aresta. Deixa eu escolher uma cor diferente. Então, se eu tenho uma fronteira, eu coloco uma aresta. Então, aqui eu tenho uma aresta. Tá? Daqui para cá eu tenho uma aresta. E assim por diante. Tá? Aqui eu tenho um vértice. Tem fronteira? Tem fronteira. Tem aresta. Tá? Aqui tem fronteira. Ó, aqui é um ponto interessante para você analisar. No mapa não dá para enxergar muito bem. Mas uma das coisas que a gente tem aqui é que ou o Acre faz a fronteira com esse outro estado, e aí nesse caso aqui o estado do Amazonas não faz conexão com essa outra região fora. Então tem duas possibilidades, ou tenho fronteira aqui, ou tenho fronteira nesse outro sentido, tá? Um dos dois sentidos eu vou ter fronteira, eu não posso ter as duas conexões. E eu quero pintar. O que é pintar? Colorir, quando a gente trabalha com grafos. É atribuir rótulos. Não precisa ser azul, amarelo, branco, preto. Basta criar rótulos, tá? Então vou rotular. Aqui a cor vai ser a cor 1. Tá? Então vou criar rótulos para esses vértices. Então eu vou criar rótulos, tá? Vou criar aqui os meus rótulos. E eu quero colocar apenas... Rótulos são cores. Vamos dizer que essa é a cor C1. Cor de daltônico. Cor 1. Tá? Essa é a cor 2. Tá? Essa é a cor 3. E a outra que eu colocar aqui vai ser a cor 4. Então, coloquei aqui, gastei 4 cores. Só que tem uma regra: vizinhos não podem ter a mesma cor. 2 vizinhos. Por quê? Porque se eu pintar os 2 vizinhos com a mesma cor, eles vão se misturar e vai ficar confuso. Não, isso é a regra para colorir grafos, tá? Quando eu falo em coloração de grafos, eu estou definindo uma restrição. A restrição é que se eu tenho uma aresta, os extremos da aresta precisam ser cores diferentes. Então tem uma aresta aqui, entre o 3 e o 1, tem uma aresta aqui, entre o 2 e o 3. E aí eu vou colocar mais um aqui, só para ver. Vou colocar aqui no estado do Mato Grosso. Ó, Mato Grosso não pode ser 1, porque o Mato Grosso tem fronteira com 1. Então, 1 já foi, 1 ele não pode. Mato Grosso tem fronteira com o Pará. Não pode ser 4. Opa, tá acabando as minhas cores. Não pode ser 1, não pode ser 4. Mato Grosso tem fronteira com o Amazonas. Opa, tá acabando as minhas cores. E agora, o que eu faço? Deixa eu só colocar aqui. Mato Grosso não pode ser a cor 3, porque tem divisa
entre o Mato Grosso e o Amazonas. Não pode ser 3. Se não pode ser 1, não pode ser 3, não pode ser 4, eu posso usar a cor 2. Existe um teorema que diz que eu consigo pintar com apenas 4. Tá? Sempre é possível, se o grafo for planar, sim. Desculpa, aqui tem que ser a cor 2. Tá? É possível pintar esse mapa com 4 cores. Pode ser difícil, pode ser complicado, pode ser extremamente complicado. Tá? Esse teorema, é o teorema das 4 cores, é imenso. Tem dezenas de casos que precisaram ser testados. Eu estou falando, todo grafo planar pode ser pintado com 4 cores. Mas para você testar todos, tem tantas combinações possíveis, ninguém chegou numa prova fácil. A prova, na época, não lembro bem, mas já tem mais de 10 anos, foi feita com auxílio do computador. O computador testou milhares de possibilidades e conseguiu colorir com 4 cores todas elas. Não é porque eu consegui pintar esse mapa com 4 cores que todos os mapas possíveis podem se pintar com 4 cores. O teorema é mais forte. O teorema fala que qualquer mapa. E é um teorema com centenas de páginas. Tá? Foi muito famoso esse teorema quando ele saiu. Não vou provar o teorema, só estou aqui dando uma breve introdução ao que é grafos e mostrando algumas questões que podem surgir. Tá? Então, todo grafo planar pode ser pintado com 4 cores, respeitando a regra de que se existe uma aresta, as cores são diferentes. Tem até uma soluçãozinha aqui com as 4 cores. Tá? Então, esse é o problema resolvido. Resolveu aqui o problema do mapa do Brasil, colocando aí 4 cores. Foi possível pintar o mapa de forma que vizinhos têm cores diferentes. Com 3 dá? Com 3 não dá. Com 5, 6, 7, claro que dá. Se dá com 4, dá com 5. Dá com 6, dá com 7. Mas com 4 é o mínimo. 4 é o mínimo para você pintar qualquer grafo planar. Então esse é o problema das 4 cores.